Olá, amigo telespectador internauta, nós estamos chegando com o Esporte Mais. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, das semifinais da Copa do Brasil. Vamos falar também, óbvio, do Mundial de Futebol Feminino, Brasil em Campo, nesse final de semana, esporte na sua cidade e muito mais. Está começando o Esporte Mais. Bom, agradecendo a sua companhia nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa e também, obviamente, a nossa equipe técnica. Bom, vamos de imediato falar de Copa do Brasil, que foi o assunto do meio de semana, e nós tivemos aí a vitória do Flamengo, que praticamente garantiu a sua passagem para a final. Óbvio que aqueles mais comedidos vão dizer, não, ainda tem um jogo de volta, no Maracanã, futebol imprevisível. Olha, quem viu a entrevista coletiva do Renato Gaúcho após a partida, vê que o próprio treinador do Grêmio quase que já jogou a toalha. O Flamengo foi senhorio das ações em plena arena do Grêmio, com raros episódios ali em que o Grêmio levou algum perigo até na individualidade ali do Luiz Soares. A verdade é o seguinte, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil disparado, isso, queiram ou não, os torcedores dos outros clubes, é uma constatação. Quando o Flamengo consegue jogar todo mundo numa sintonia parecida, é muito difícil bater o rubro-negro. E o Flamengo tem oscilado muito nessa temporada, mas tem jogadores que em determinados momentos fazem a diferença e poucos são os clubes que têm jogadores desse nível. Essa é a realidade. Para se ter uma ideia, bom, a gente vai falar daqui a pouquinho de Corinthians e São Paulo, que é outra semifinal, e eu vou fazer o seguinte, não vou dar minha opinião agora não, eu vou chamar a participação do Pedro Paes para falar aí do que ele achou de Flamengo 2, Grêmio 0 ou Grêmio 0, Flamengo 2. E aí, Pedrinho, diz aí. Pela Copa do Brasil, o Flamengo detonou o Grêmio na Arena, no Rio Grande do Sul, jogaço do Flamengo, gols do Gabigol e Thiago Maia. Um jogo que começou meio difícil para o Flamengo com alguns erros ainda na defesa, Luiz Soares, né, tentando aos 2 minutos uma bola, o gol que o Pelé não fez, e pressão, mas aí começa a se destacar, né, as individualidades. Felipe Luiz, numa partida maravilhosa, dando aquela saída de bola que o Flamengo não estava encontrando com a zaga, esticando bola. Felipe Luiz botou a bola no chão, começou a tocar a bola e me parece até um híbrido ali, o jogo entre o futebol que é praticado pelo Diniz, Jesus, jogo rápido, um toque de bola. O Flamengo arrebentou. Uns destaques aí também para Everton Ribeiro, que jogou muito, o lateral Wesley também muito criticado durante a semana. Agora, quanto ao jogo, o Flamengo colocou a bola no chão, tocando bola, massacrou o Grêmio, o placar poderia ter sido muito mais elástico, o Gabigol ainda perdeu um pênalti, e o gol também do Gabigol foi interessante, que voltou aquela velha fórmula com o Bruno Henrique, né? Os dois tocando, gol maravilhoso, mas o que facilitou muito também a vitória do Flamengo também foi o Kalimann, aos 14 minutos do segundo tempo, depois de tomar o primeiro amarelo 9 minutos antes, fazer uma falta ridícula no Everton Ribeiro, no meio campo, foi expulso. Isso ainda facilitou mais o Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria ter dado uma apertada ali também, feito um placar mais, né, convincente para já resolver a parada, mas ficou de bom tamanho, 2-0. Aí grandes destaques aí do jogo, Bruno Henrique, Gabigol, o Everton Ribeiro, como já falei. Agora o Felipe Luiz ontem mostrou a classe, aquele cara que joga de terno, né, que a gente fala que nem se suja, toque de bola, saída, jogou com a cabeça. O Flamengo ontem foi muito pela cabeça, esquema de jogo agressivo, toque de bola, passou um sufoquinho no primeiro tempo, no começo do segundo tempo também, mas nada demais. Voltando aí o grande Flamengo e para as próximas partidas, se jogar do jeito que está jogando, volta aquela velha fórmula
para ganhar aí todos os campeonatos. Claro que jogando a bola que jogou ontem, né? E o Campeonato Brasileiro também tá difícil. Mas essa Copa do Brasil aí, eu acho que tá meio caminho andado aí pro Flamengo. Bom, após o comentário aí do Pedrinho, a gente segue falando do Flamengo. Vamos ver um trecho da coletiva de Jorge Sampaoli, né, após a partida da vitória sobre o Grêmio. Como é que você viu o desempenho, mas principalmente como é que você viu esse resultado? Vocês vieram para cá, claro, atrás do melhor resultado possível, mas você esperava já ter construído uma diferença tão boa de 2 gols para o jogo da volta? Básicamente la diferencia futbolística fue mayor que los 2 goles. Yo pienso que Otimi jugó un partido, una definición de semifinal de Copa de Brasil, de visita como si fuera local, con la obligación de ganar, y superó ampliamente a Gremio. Entonces, valorizar el resultado no es tan significativo como darle valorización a la manera como se jogou. Sampaoli aqui, Pedro Torre, ESPN, à sua esquerda. Muito se fala que o Flamengo oscila bastante, enfim, durante esse seu início de trabalho, no termo de atuação, de desempenho, mas tem muita gente, agora a gente observando alguns críticos, mas apontando como a melhor partida do Flamengo no ano e também sob o seu comando. Você acredita que foi de fato a melhor atuação sob o seu comando, técnica, taticamente? E se você pudesse falar um pouquinho também a importância do Felipe Luiz numa atuação do time desse tamanho aqui na Arena, por favor. Eu acho que sim. Acho que foi jogo que o time não acelerou o jogo, jogou muita troca de pases em campo rival, dominou o jogo e se defendeu com a bola, que é o que eu pretendo de este time. Bueno, y a partir de ahora tenemos que encontrar esa forma como una religión para jugar cada juego de la misma forma. Y de Felipe, bueno, nos dio desde el inicio la posibilidad de tener mejor salida, nos dio pausa, eliminación, entonces, bienvenido. Sampaoli aqui à frente, Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu queria falar um pouquinho do aspecto tático do Flamengo com a bola. Queria que você explicasse um pouco sobre a questão da ocupação dos espaços. Parecia hoje o Flamengo muito bem postado e ocupando muito bem os espaços, dando opção para os jogadores sem a bola. Queria que você explicasse um pouco esse processo que acabou dando certo de fato. Obrigado. É um jogo que se planeou ou se planificou, como o Grêmio tem muita persecução individual, então tínhamos que trocar muito de ellos continuamente, más en el eje vertical, para incomodar esa persecución de gente que gana mucho duelo y que defiende muy bien. Entonces salió bien porque el ocupamiento de espacio fue en tiempo justo y eso generó incomodidad a aquella igualdad numérica que propone Grêmio. Bom, na outra semifinal, o Corinthians largou na frente, 2-1, aí eu acho que está mais em aberto, porque é um gol só de diferença, o jogo da volta no Morumbi, mas o São Paulo tem rateado muito nos momentos decisivos há um bom tempo. E fez isso, inclusive, ano passado na Sul-Americana, quando chegou a ser cotado aí como favorito para ganhar o campeonato e acabou tropeçando dentro do próprio Morumbi. Então, o que eu posso falar com relação a esse jogo é que, a minha opinião hoje, vendo esses dois times, é que o futebol brasileiro jogado internamente está muito fraco. O Corinthians é quase a gente brinca aqui, mas com respeito aos jogadores, mas aquela brincadeira, né? O time de Masters do Corinthians. Porque é um time de uma idade muito elevada, uma média de idade elevada, mas com jogadores que têm uma carreira sensacional. E o melhor jogador dos 22 que começaram a partida, mais que estavam no banco de Corinthians e São Paulo, é um veterano, o Renato Augusto, que não à toa fez os 2 gols do Corinthians. É talvez o único jogador nos 2 times que eu vejo em condição de desequilibrar uma partida ainda. Então mostra com isso que é coisa esquisita para o nosso futebol brasileiro. Bom, vamos falar daqui a pouquinho do Brasileirão no final de semana, mas agora eu vou falar um pouco sobre esporte nas cidades. Primeiro eu quero destacar
que o imbróglio aí da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro parece que estava caminhando para uma solução. Havia uma reunião marcada nessa quinta-feira. Até a gravação desse boletim, a gente ainda não tinha informações oficiais sobre a solução para que finalmente aconteça a semifinal entre Correias de Petrópolis e Magé Futsal e que se defina quem vai disputar a outra semifinal. Mas agora a gente traz outras notícias das cidades. Bom, e prossegue em Rio das Ostras a competição Rio das Ostras Soccer Cup de inverno. São vários jogos diariamente em 3 campos de futebol do município. São mais de 50 equipes de vários estados do país. E a gente vai tentar trazer um apanhado aí final na próxima semana. Lembrando que o evento é organizado pela Multisport Eventos Esportivos e conta com o apoio institucional da Prefeitura através da Subsecretaria de Esporte e Lazer e também Secretaria de Segurança Pública e Assessoria de Comunicação e Tecnologia da Informação do município. Por falar em Rio das Ostras, a administração municipal instituiu o projeto Bolsa Atleta. O programa, criado pelo Ministério do Esporte Brasileiro, patrocina individualmente atletas de alto rendimento em competições nacionais. Em Rio das Ostras, o benefício será distribuído para cerca de 60 pessoas de todas as modalidades esportivas. A íntegra da iniciativa foi publicada em Diário Oficial do município e os atletas receberão ajudas que irão variar entre R$ 400 a R$ 800 mensais. Estaremos acompanhando aí, vale a ressalva de que dos municípios que abrangemos na cobertura do Esporte Mais, Teresópolis segue sendo o único que não tem programa de Bolsa Atleta. Bom, para fechar aí o giro pelos municípios, destacar que Itaboraí foi vencedora da etapa da região metropolitana no Campeonato Estadual de Seleções Sub-17. Itaboraí e os vencedores das outras regiões, nas quais incluem-se as cidades de Guapimirim, né, campeão da região serrana, após vencer Teresópolis na final, e Rio das Ostras, campeão do Norte Fluminense, que venceu Macaé na final, estarão disputando a fase decisiva do Campeonato Estadual de Seleções. A rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana, a 17ª, começa no sábado às 16 horas com Fluminense e Santos. Mesmo horário para Internacional e Cuiabá no Beira-Rio e para Atlético Paranaense e Cruzeiro na Liga Arena. Ainda no sábado, jogo importante aí para o meu amigo Pedrinho, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena às 18h30. Mesmo horário para Fortaleza e RB Bragantino. Fechando a rodada do sábado às 9 da noite, no Independência tem Atlético Mineiro e Flamengo. No domingo a rodada começa cedo com São Paulo e Bahia às 11 da manhã. O líder Botafogo tem boa chance de se manter na vantagem, pois joga em casa no Newton Santos às 16 horas contra o Coritiba, que vem reagindo no campeonato, tem 4 jogos de vencibilidade, mas ainda está no G4, então o Botafogo tem que pontuar nessa partida. O desesperado América recebe o Palmeiras em busca de reabilitação às 16 horas no Independência. E o Goiás, que conseguiu sair do Z4 nesse final de semana, recebe na Serrinha às 18h30 o abalado Grêmio, praticamente eliminado da Copa do Brasil. Bom, nós agora abrimos espaço para os clubes de menor investimento do futebol do Rio. Tem aí Série C e D do Brasileiro, tem Série A2 do Carioca. Tudo isso, Gabriel Andreso, do site accessocarioca.com.br, traz pra gente. Confira. Valeu, Aragão. Um grande abraço para você e para todos ligados junto com a gente, chegando com mais um boletim do accessocarioca.com.br, o site que traz todas as informações do futebol do Rio de Janeiro de menor investimento. Esse final de semana que está chegando começa para os clubes do Rio um pouco mais cedo do que de costume. Isso porque já nesta sexta-feira a bola vai rolar para a Série C do Campeonato Brasileiro e o Volta Redonda vai entrar em campo, vai enfrentar o Altos do Piauí às 19 horas desta sexta no estádio Raulino de Oliveira.
O jogo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e pode valer para o Voltaço uma gordurinha um pouco maior para se aproximar da classificação para o mata-mata. Vale lembrar que 8 times, os 8 melhores, se classificam para as quartas de final. Mas para ter vantagem nessas quartas de final, a vantagem de decidir a classificação e o acesso à Série B em casa, o Voltaço precisa ficar entre os 4 melhores. Portanto, ganhar do Altos nesta sexta-feira é importantíssimo para que o Esquadrão de Aço entre nessa zona ainda melhor, ainda mais favorável e encaminhe também sua classificação. O torcedor do Voltaço vai poder pagar R$20 no ingresso ou até R$10 se for esse, portanto, o preço da meia. Isso porque o Volta Redonda faz uma promoção de bilhete, colocando ele com preço um pouquinho menor para tentar atrair o torcedor nesta sexta-feira à noite para o Estádio da Cidadania e também para que o Voltaço consiga mais uma vitória na competição. Já neste sábado, a Série A2 do Carioca é que será o destaque. Um jogo apenas isolado da 8ª rodada, partida adiada entre Friburguense e Resende, às 15:45 da tarde, no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. Este jogo, adiado, como nós já falamos, por conta da participação do Resende na Série D do Brasileirão, na qual o Gigante do Vale já foi eliminado, Frisão já rebaixado para a terceirona matematicamente, e o Resende precisa da vitória para continuar com chances de classificação para as semifinais. Lembrando que na próxima quarta-feira teremos a última rodada, esta sim com todos os jogos simultâneos e ainda nada definido, pelo menos matematicamente em termos de classificação para as semifinais e também de quem será o segundo rebaixado. 4 times lutam para não cair, são eles Cabo Friense, Maricá, Araruama e também a equipe do Macaé, que está na penúltima posição e vive a situação um pouco mais desesperadora. Mesmo assim, todos esses times dependem apenas de si, apenas de uma vitória para conseguirem sair dessa posição incômoda. Falando em segundona, também tem a quintona, a Série C do Campeonato Estadual, que entra na sua final, na sua decisão, com Zinzane e São Cristóvão, já classificados e promovidos para a quartona, a Série B2, que começa no próximo mês de setembro. Primeiro jogo da final acontecendo neste domingo, também às 15:45, no estádio de Los Lários, em Duque de Caxias, o campo do Tigres, em Xerém. Vale lembrar que a partida de volta será no domingo da outra semana, dia 6 de agosto, na rua Figueira de Melo, estádio Ronaldo Nazário, aí com o mando do São Cristóvão. E para concluir, também no domingo tem bola rolando para outro mata-mata, mas este na Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa, que se classificou com a 4ª melhor campanha para o mata-mata, joga contra o Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso. Jogo de ida, portanto, acontecendo neste domingo à tarde. A partida de volta também será no Rio e também será no domingo da outra semana. A Lusa, portanto, que também decide com o mando de campo por ter feito uma das melhores campanhas. E fica também a nossa torcida para o Voltaço na Série C e para a Lusa na Série D, para que continuem representando bem o estado do Rio e quem sabe no fim da competição consigam também um acesso ou até 2 acessos, um de cada, para a divisão superior. Estas e muitas outras notícias você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão, grande abraço. Agora um giro de informações internacionais, começando pelo Mundial de Futebol Feminino, o que aconteceu nessa semana no Mundial e a expectativa para o jogo do Brasil. Bom, vamos falar aí do Campeonato Mundial de Futebol Feminino, que vai ter um jogo importante para a nossa torcida nesse sábado, logo de manhã, né? Às 7 horas da manhã tem França e Brasil pelo grupo F. O Brasil lidera, foi o único que venceu na primeira rodada por 4-0 ao Panamá, enquanto a França foi surpreendida no empate em 0-0 com a Jamaica. Se o Brasil vencer, ele já estará aí classificado para a fase seguinte da competição. Então é uma vitória muito importante para a sequência do Brasil. A gente vai lembrando que os jogos têm acontecido na Austrália e na Nova Zelândia e a maioria dos grupos está ainda na sua segunda rodada, ou seja, já nesse final de semana nós conheceremos aí os primeiros classificados para a fase seguinte com a definição do grupo A, que será o primeiro aí a ter essa definição já nesse domingo, quando a Suíça enfrenta a Nova Zelândia
E Filipinas, que surpreendeu ao ganhar da Nova Zelândia, vai enfrentar a Noruega. Então, os dois jogos acontecendo no mesmo horário desse domingo, às 4 da manhã, um grupo embolado que todo mundo tem chance de classificação, né? Esse aí não dá para apostar em ninguém, porque tudo pode acontecer nesse grupo A, que vai ter a definição já no domingo. E aí os outros grupos na segunda-feira que terão aí as prováveis definições serão os grupos B e C. E falando ainda de esporte internacional, falando de futebol, o Paris Saint-Germain estipulou o preço para vender o atacante Mbappé, 250 milhões de euros, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Caso venda Mbappé, que está na mira do Real Madrid, o Paris Saint-Germain pretende contratar Dembélé do Barcelona. E assim a gente vai chegando ao final desta edição de final de semana do Esporte Mais, agradecendo a sua audiência em todos os canais e plataformas que transmitem o nosso programa e agradecendo também a nossa equipe técnica. Um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana e a gente volta segunda-feira. Valeu! Tô aqui com ela, Júlia Amaral, a queridinha do Bola 8. Júlia, me conta uma coisa, o que vocês prepararam aqui pro público? Porque a festa tá bem bonita, né? Tá bonita demais, tem muita música boa, comida boa, doce, fogueira, barraca, a galera tá se divertindo muito, tá lindo demais. Legal, fiquei sabendo que também vocês prepararam um time de músicos, esses artistas que já fazem parte aí do repertório do Bola 8, né? Fala um pouquinho, quem vai se apresentar aqui hoje? Flor Roseiras, Loiane, Josiel Maia, Valquíria e Rafael. Tá lindo. Que time de peso, hein? É isso aí. E me conta uma coisa, o povo aqui já tá bastante animado, a festa tá apenas começando, né, Júlia? Apenas começando, acabou de começar e ó, tá tudo no clima. Que vocês fazem esse arraiá aqui do Bola 8? Nosso primeiro arraiá, fora do bar. Mas os outros vocês faziam sempre antes lá no bar. Esse é aqui na casa de vocês, né? Isso, na nossa casa. A gente trouxe os amigos pra cá, porque nós temos 8 anos de bar e a gente não tem clientes. A gente tem amigos, graças a Deus, que acompanham a gente. E a gente é muito grato por isso. E o que vocês estão servindo aqui pra comer e beber? Então, bastante comida típica, caldos variados, cachorro-quente, pastéis, salgados, doces, muitas outras coisas. Isso aí. Gente, que incrível! Falar em casa, vocês estão abrindo as portas, né, da casa de vocês, é isso? Pela primeira vez? Pela primeira vez, né? É um espaço legal, a gente pensa, né, até outras vezes fazer outros eventos. Né? E é isso aí, vamos trazer essa galera, conhecer esse espaço legal aqui. E além dessa festa que está rolando aqui hoje, tem o Bola 8 também, não é isso? A marca de vocês já aí na cidade há mais de quantos anos? Vai fazer 7 anos. Ah, 7 anos. Fala um pouquinho sobre a casa de vocês. Então, é um espaço, né, diferente, né? Um espaço que hoje, dentro da cidade, né? Num espaço onde você se sente até na zona rural, né? Exatamente. E é bem legal, quero que o pessoal passe a conhecer, a gente tem projetos para aqui, futuros, né? E vamos trazer essa moçada aí para cá, com certeza.
estacionamento rotativo do Novo Promage vai iniciar sua fase final nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Os moradores da cidade que tiverem um veículo com placa de Teresópolis terão desconto de 30% na tarifa de estacionamento da zona comercial do município. Assim, o valor de R$ 2,50 por hora no período de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda a sábado, para os moradores de Teresópolis será de R$ 1,75 hora. E atenção aqui, lembrando que o período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada, e que todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. E mais importante, não esqueça de instalar no seu celular o aplicativo do Digipare para facilitar os seus pagamentos. Você pode conferir mais informações no site do programa teresópolis.rj.gov.br/novopromage/rotativo. Prefeitura de Teresópolis, trabalhando para você.